dia, pessoal! E hoje começaremos efetivamente o nosso Dom Quixote. Como é que tu estás, Tati? Como é que foi a tua leitura dos primeiros capítulos? Ai, tá uma correria, Malu, mas tá tudo bem. Hoje eu me despeço aqui no Desse canal cenário. desse cenário, e em breve teremos outro. Muito trabalho, mas tá tudo bem, graças a Deus. E eu estava ansiosa para a gente fazer esse vídeo do Don Quixote, porque eu já estou com vontade de ler mais, então eu estava me segurando para não ler. E para comentar com você, Malu, porque eu acho que tá para ser vir a ser um novo favorito, né? A gente tem vários favoritos aí, mas ele pode vir a Olha, ser um favorito, né? ele tá ali naquela corrida maluca dos favoritos, né? A Tá. gente tem aquela... E eu acho que ele já ultrapassou, assim, o meu querido David Copperfield. É, David Copperfield é um menino encantador. A sim. gente é completamente apaixonada por ele, mas o velhinho Don Quixote, olha, ganhou meu coração. Tá crescendo, né? Ele tá crescendo, ele tá crescendo. É. Tati, antes de tu te mudar, eu vou te falar Ah, uma coisa que eu gosto tanto desse teu cenário. Eu ah, mandei. Agora o Pedro ganhou uma de Natal, ele tinha ganho uma impressora digital, não, impressora 3D. 3D. E eu pedi para ele um igual ao teu, Ah. mas ele não conseguiu fazer tão perfeito, tá? Mas saiu, ó. Ah, que legal, Malu. Ó, Sim, isso aqui é by Pedro, ó. Nossa, tá Pra chique, botar. hein? Ficou legal mesmo. Só que no cenário é mais legal uma reta É, só. Mas ele ficou disse que vai fazer faltando, um de ó. uma reta só pra gente botar. Porque as Sim, nossas canetinhas merecem nosso arco-íris, nosso arco-íris. merece. Porque É, elas aqui. representam um monte, gente. Eu acho dessas nossas leituras, né? Agora a gente está com umas outras leituras paralelas, a gente sempre está com umas outras leituras paralelas, mas é esse nosso arco-íris que eu acho que essa diversidade de leituras, por isso que as pessoas têm cada vez mais que não ter preconceitos, né? Então, assim como a Uhum, gente luta pelos não preconceitos literários, a gente está sim. lendo coisas muito modernas, coisas muito clássicas, coisas muito e vendo muita bobagem, e É. tá tudo conversando. Então, assim, eu tô gostando muito que a minha cabeça tá naquelas fases que, sabe, as leituras começam a se conversar e com as leituras de antigamente, aquelas coisas que parece que a gente já esqueceu, porque isso acontece muito, a gente fecha a página do livro e nem lembra. Eu não lembro nada, nem parece que eu li. Então as pessoas têm essa preocupação de lembrar, vai vir, na hora Uhum, certa. Então, sim, o Don Quixote, ele aperta vários desses botõezinhos da memória e vem aquelas coisas na hora certa. Por quê? Porque é um clássico, né? E aí a gente exato. tem, eu não sei nem mais onde a gente está lendo, porque eu estou lendo tantas versões, mas numa dessas introduções, né, eles relembram a frase do Ítalo Calvino, né? Que é um livro que a gente já leu mesmo sem ter iniciado a leitura. E que isso é uma coisa que cabe muito bem para o Don Quixote, porque a gente conhece o Sancho Panza, a gente conhece os Moinhos de Vento, a gente conhece o Don Quixote, sem ter Sim. lido mesmo. Ele é um livro que está no imaginário universal, né? Não tem como. Ele fez muito sucesso desde quando ele estreou, então ele foi para o imaginário universal. A gente não Uhum, sabe se ele conhecia, se Cervantes conhecia Shakespeare, mas sabemos que Shakespeare não só conhecia Cervantes como a obra, né? sim. Como cita numa obra dele, ou seja, ele já começa a influenciar ali, né? É, Muito antes de influenciar qualquer seriado da Netflix, sim, ele já era Shakespeare, né? Então o troço de sim. uma grandeza enorme, né? É, Então é isso aí, ele inspira, e não só outras obras, ele é um livro inspirador, ele nos inspira. Ele é um sim. amor de livro, eu tô adorando ler, um capítulo a cada. Eu tô fã do João Don Quixote, tô fã do Sancho Panza, e olha que o Sancho chegou há pouco tempo, né? Fiquei Chegou. muito ansiosa pela chegada do Sancho, porque diz que um sem o outro é que nem a Sim. música, é como a música do Claudinho Bochecha, né? É, exato. Sou eu assim sem você, né? É. E eu descobri uma coisa aqui, ó, que eles falam que é tão popular, né? O Don Quixote é tão popular,
Guria, eu não consigo tirar isso aqui porque eu tenho medo de perder, mas eu tenho... E é tão bonitinho, tem até o chapéuzinho do Don Quixote ali, ó. Mas assim, ó, tá muito gostoso de ler nesse livro. Eu não falava espanhol, só um portunhol, porque aqui no Rio Grande do Sul todo mundo é obrigatório. Eles dão no colégio, faz parte do currículo, portunhol. Mas eu tô lendo em espanhol, ele é um espanhol facilitado. Ele é um livro que ele é... Até, assim, eu mostrando, não parece, né? Mas ele é um livro resumido. Os capítulos... Primeiro tem um grande resumão, depois os próprios capítulos, agora que eu entrei, são resumidos. E eu tô sempre relendo nele, porque é muito bonito. Essa primeira parte, que eles falam, em um lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no há muito tempo que vivia um hidalgo de los enlancem astillero a darga antiga, rocinho flaco e galgo corredor. Mas eu vou parar por aqui, porque ninguém merece, né? A minha canastrice. E eu vou mandar para vocês, acho que até já mandei ali no nosso grupo, aqui. Vocês vão entrar nesse QR Code, tá? E tá lá no grupo do Telegram. E vocês vão ouvir Jorge Dexter falando, vocês vão ouvir todos os grandes artistas espanhóis da atualidade falando para vocês esse trecho. Um começa e o outro vai continuando, sabe? Como um jogral. É lindo. Não deixem de ver. É muito bonito o primeiro trecho. Mas já que chegamos a este lugar em La Mancha, Tati... eu comecei a falar isso, olha o que é meu fluxo de consciência e a minha menopausa, né? Eu comecei a falar isso, que eu li nessa edição, porque aqui eu aprendi um negócio. Atualmente, a Academia Espanhola, o dicionário da Real Academia Espanhola, desde 1918, para vocês verem como ele é famosão há muito tempo, ele tem uma definição para Quixote. E a definição de Quixote, Tati, é o homem que, como o herói cervantino, antepõe suas ideias à sua conveniência e age de forma desinteressada e comprometida na defesa de causas que considera justa. Agora, como não vamos nos apaixonar por esse homem, né? Sim, então, se tu é um Quixote, tu é esse tipo de pessoa. Bom, vou calar minha boca, deixar a Tati falar, que agora só eu monologuei aqui. Não, mas é muito legal, porque eu acho que é um livro que, como você falou, né, ele já é famoso, né, por ele mesmo, então a gente já ouviu falar, mesmo não tendo lido, a gente já conhece os personagens, já tem muita coisa em torno dele que a gente, né, tem contato desde de criança, e entrar na leitura mesmo, assim, eu acho que até que não é uma coisa ruim, Malu, a gente já ter lido tanto e ainda não ter lido Don Quixote, sabe? Sim. Por quê? Eu acho que a gente entra até diferente. E a minha experiência foi a seguinte: eu acho que é um livro extremamente fácil de ler. Ao menos ainda nessas todas as edições aqui que a gente tem. Inclusive, acho que a da 34 deve também ser uma leitura fácil, porque eu creio que seja o fator da língua, da linguagem mesmo que ele usa, o Cervantes, e não, né, pode até ser rebuscado, alguma coisa assim, né, mas eu acho que não, eu acho que a função dele era ser realmente simples, né, no trato ali, porque a gente entra muito fácil na leitura, e a gente já é tomado ali pelo sentimento do Don Quixote, que ele quer, né, então é o que a gente vai falar agora um pouquinho dessas duas primeiras partes, que é a primeira parte que vai do capítulo 1 ao 8, se não me engano, e depois até o 14 a segunda parte. E a gente já conhece muita coisa dele, inclusive a cena do moinho de vento, né, dos moinhos, a gente já vai passar por ela, e eu acho que essa simplicidade traz muito a gente para perto dele, né, e eu acho que muita gente, Sim. assim, quando eu falo para você que talvez foi até bom a gente já ter lido bastante antes de ler Don Quixote, porque a gente já está acostumado que, assim, a gente vai ver, né, e até agora a gente pode falar já aqui, que não vai ser spoiler nenhum, que o Don Quixote, né, você pode ler e falar assim, pô, o cara só, né, que cara maluco, delirante, né. Ele faz isso porque ele é realmente maluco, ou ele faz isso porque ele sabe o que ele quer exatamente, né, e ele tem uma paixão, e aí ele faz isso porque ele acha e ele acredita. Então aí se a gente é um leitor que já se deixou levar por outras coisas, e a gente já se deixou levar por vários outros livros, a gente também vai entrar nessa dele, entendeu? A gente vai deixar ele levar a gente,
A gente não vai questionar ele logo de cara. Fala assim, pô, que negócio é esse, né? E eu acho que isso é bonito, porque daí a gente não tem esse preconceito de falar assim, que livro bobo, entendeu? Que o cara pega lá um monte de coisa, põe uma armadura e acha que ele é um cavaleiro e que vai salvar uma, né? A gente pode falar até que é bobo, né? Porque em si mas assim, o que... Aí eu já tô viajando, já tô indo lá pra frente. Mas eu tô... Eu acho, Tati, assim, ó, eu vou... Isso, quando a gente terminar o livro, eu acho que a minha conclusão vai ser de que ele é muito inteligente e ele tá aí para nos ensinar tudo isso, e ele de bobo não tem nada. Mas eu quero chegar até lá, tá? Porque eu adoro pessoas sonhadoras. Eu acho que elas são, assim, ó, loucos somos nós, as pessoas que são assim, são as certas, né? Mas, enfim, isso aí eu acho que eu vou desenvolver isso mais pro fim. Mas só uma palhinha para vocês, e também tá aqui uma frase do David Bowie, porque aqui tem a marginalia, gente. Essa edição eu tô apaixonada, porque assim, ó, ela tem lugar para marginalia. E na marginalia, essas anotações, tipo essa que eu falei para vocês do George Drexler, elas estão... Não, essa aqui é minha, desculpa. Aqui, ó. E numa dessas, eles têm uma frase do David Bowie maravilhosa. Porque vocês sabem, né? Na Inglaterra, se tu faz grandes feitos, a rainha te chama e te concede essa ordem de cavalheiro, que é isso que a gente começou agora, num dos capítulos que a gente leu nessa meta. Ele diz, eu só posso ser cavaleiro quando eu for ordenado cavaleiro. Sim, então, a rainha, né, ela ordena os cavaleiros. Ela chamou o nosso querido David Bowie, que quem não é fã dele tá errado, né? Quem não é fã do David Bowie retoma os rumos da sua vida, e disse para ele que queria ordená-lo cavaleiro. E ele disse, olha, não quero dar nenhuma alfinetada no Mick Jagger, que acabou de ser ordenado cavaleiro, mas eu jamais vou poder ser ordenado cavaleiro. Porque para ser ordenado cavaleiro, na minha cabeça, tu tem que ser, no mínimo, tão digno disso quanto Dom Quixote. Dom Quixote, sim, é o cara que tem... Então, assim, não fui eu que falei, gente, foi o David Bowie. Ele disse que o Dom Quixote tem essas condições. Ele, com tudo que ele tem, a obra dele é fantástica, não se considera capaz. Então, quem somos nós, né? Quem somos nós para chamar esse moço de louco? Esse senhor de 50 anos. Gostei muito que ele tem 50 anos, porque é a minha idade. Às vezes eu me acho ridícula sendo sonhadora, agora eu estou me achando muito tranquilamente. Porque eu não chego nem um terço da capacidade dele. Então vamos lá, né? Vamos capítulo a capítulo, Tati, o que tu tem em mente? Então, eu anotei algumas coisas. Eu acho assim, se a gente for a capítulo, talvez a gente tome muito tempo, e eu não sei se a gente precisa realmente disso. Assim, para destrinchar, né? Eu separei as minhas anotações, eu fui anotando coisas capítulo a capítulo naquele meu caderninho bonito. Porém, eu acho que a gente não precisa, talvez, fazer isso aí. A gente pode cumprir, assim, falar mais ou menos o que aconteceu, né? Porque daí quem leu também com a gente também já sabe. E aí tem alguns pontos que eu acho que são importantes a gente comentar. Sim. E aí a gente tem passagens bonitas e tal, e eu acho que daí a gente pode ir falando assim, sem separar capítulo a capítulo, porque às vezes acho que a gente talvez se perde até às vezes em coisas que a gente não precisava assim falar. Então a gente pode falar o que aconteceu, Malu, da onde que vem, né, como nasce o Dom Quixote, e aí o que ele passa nesses capítulos, que a gente pode fazer assim. Ó, quem tá ouvindo agora, depois veja, ó o meu caderninho, Tati. Ó, que lindo. Eu resolvi agora ter um só pro ele, daí peguei esse que eu tinha comprado no Museu do Par. Isso. Olha que bonitinho, tô tão faceira. Vamos lá, então, agora, na primeira parte, que nós chegamos a completar nessa primeira meta, a primeira parte, entramos na segunda parte, fomos até o capítulo 14 da segunda parte, né? É isso. São capítulos breves, é muito fácil de ler. Eu sempre estou lendo várias coisas e a minha leitura noturna tem que ser uma leitura leve, porque senão acontece, tipo, o outro livro que a gente está lendo agora, Tati, o Infinite Jest, eu fui ler de noite, eu não consegui dormir.
e não conseguia parar, porque ele é um livro muito excitante, assim, né? E aí é ruim. Esse livro é o livro que tu pode levar tranquilamente para cama. Ele é gostoso, eles são vários causos, e o que eu senti que cada capítulozinho é um caos, tem a ver com o outro, né? Isso. Mas vai indo e é gostosíssimo, assim. E é um Sim. livro tranquilo. Então começa ali, né, Tati, o Dom Quixote resolve que vai ser cavaleiro, levado pelas leituras dele, né? E aí já tem uma riqueza bem grande, assim, porque ali ele é um fidalgo, né? O que vinha a ser um fidalgo naquela época? É a pessoa que está... ele é um nobre, mas ele está na camada mais baixa da nobreza. Mas é um nobre, tem empregados, e ele mora ali com a sobrinha dele, né? Na casa dele, com o empregado, tem uma biblioteca bárbara. Sim. E a biblioteca é recheada desses livros de cavalaria, que é onde ele resolve que vai ser um cavaleiro, né? E inspirado pelos seus livros, né? Buscando encontrar nada mais, nada menos, né? Conforme isso aí não fui eu que falei, daí foi o Humberto Eco. Eu tô cheio de citações, porque o meu livro é cheio de citações. Que ele vai buscar nas aventuras dele aquilo que ele tinha dentro da biblioteca dele, né? Então, é isso, né? Quem nunca, né? Quem nunca foi buscar nas suas vidas as mesmas aventuras que a gente encontra dentro da nossa biblioteca, né? Sim. Então, ele sai da biblioteca para se aventurar na vida. Coisa que poucas pessoas fazem, né? Eles contam que o Borges, menos idealista que o Humberto Eco, resolveu que a biblioteca dele era o universo dele, né? E aí me lembrou muito aquele livro que eu odeio, Tati. Qual? Aquele livro... Sabe, sempre que a gente faz as listas dos que eu não gosto, ele tá no meu top 1, eu acho. Que é o Labirinto, que tem um labirinto. Ah, sim. Que é a parte boa do livro, né? Porque ele remete muito a Borges. A biblioteca dele era o Labirinto, que é aquela mesma biblioteca o Piranesi, que tá... né? É o Piranesi, que é aquela mesmo estilo de biblioteca medieval. Não esqueçam que aqui a gente está num tempo medieval, que remete à biblioteca que o Eco põe o nome da Rosa, né? Isso. Então, assim, a nossa biblioteca é isso. E o que vem a ser essa nossa biblioteca? O que a gente tem aqui, né? O que está dentro da nossa cabeça, todas essas leituras são a nossa biblioteca. Podem queimar os livros, como acontece daqui a pouco. Eles não querem que o Dom Quixote volte a ser iludido, então eles queimam os livros do Dom Quixote, os familiares ali, a sobrinha, o empregado, para ele não voltar a enlouquecer. Eles podem queimar todos os nossos livros, a nossa biblioteca está aqui está o nosso... como é que... A gente tem usado agora a palavra, a biblioteca medieval, que ela é um... Labirinto? Labirinto, nosso labirinto está todo aqui dentro, e aqui que vai acontecer as grandes coisas. Então, a gente pode optar por se aventurar pela vida atrás dessas coisas, ou a gente pode optar por ficar na biblioteca, ou a gente pode fazer o que é o mais comum, ficar um pouco em cada um, né? O que acontece com todo mundo. Que a gente sempre vai estar com essas leituras aqui dentro. Sim. Né? E aí é isso, né? E eu acho que é isso que o Dom Quixote está provocando na gente, o sentimento que está provocando na gente, né? Sim. De que essas leituras, a biblioteca está toda vindo. Vamos nos aventurando, né? Então a gente sai desse primeiro capítulo. E aí ele vai, né? Acho que uma coisa legal de falar, ele limpa as armaduras que ele tem em casa, que eram dos bisavós dele, né? Ele resolve que ele tem que se fazer cavaleiro. E daí ele pega o pangaré dele, que é o Rocinante, que vai ser personagem... O Rocinante. E ele pensa também numa donzela que ele tem que ter, porque todo cavaleiro que se preze tem uma donzela, e ele tem que ter, porque o que ele fará quando ele precisar pensar em alguma coisa bonita, ou pensar, né, no amor, ele precisa ter uma donzela. Então ele resolve que a donzela dele se chamará Dulcinea, e ele até lembra, né, de alguma moça que acho que ele gostava e tal, mas ele não é o nome dela, mas ele acha que esse nome que ele escolhe para ela é um nome musical com algum significado e raro. Então para ele tá tudo certo ser a Dulcinea, né? Vai ser ele pega uma menina na rua
né? E aquela é a Dulcinea dele. Ele pega o que eles chamam em espanhol moças del partido, que são as mulheres que exercem a prostituição na rua. Então eles fazem uma coisa que remete a Pigmalião, que é isso, de transformar aquela moça numa donzela. E a donzela dele, ela tem outro nome, mas ele resolve batizar ela de Dulcinea, e ela fica sendo, como a Tati falou, a fonte inspiradora dele, para quem ele dedica suas grandes aventuras, suas grandes vitórias, né? Sim, exatamente. E para quem ele vai ter... E o Rocinante... desculpa. Não, e para quem em tempos difíceis ele vai pensar, né? Ele precisa ter o amor para se agarrar a alguma coisa, né? E nada mais inspirador do que o amor. O Rocinante ficou famoso, é outro personagem que ficou famoso, não tanto quanto Sancho Panza, que é o cavalo dele, né? A gente tem grandes cavalos na história, né? A gente tem o cavalo do Alexandre o Grande, o Bucéfalo, o cavalo do Cid, o cavalo... E são todos cavalos maravilhosos e lindos, e aí quando eles reproduzem nos filmes, é aquele cavalo assim que tu... até vontade de sair do cinema montando, né? Não, o Rocinante, um Rocinho é um cavalo baixinho e de mau aspecto, é quase um burro. Mas ele chama o Rocinho dele de Rocinante, e para ele aquele é um bucéfalo. Exato. Bom, e ele sai então, né? Vamos lá, ele sai para a primeira aventura dele, assim, então ele vai e ele começa a caminhar com o Rocinante e vai acabar num lugar, num abrigo, né? Não lembro que nome que ele dá. Tipo uma pousada, lembra que pousada, vocês estão na época medieval, aquelas estradas não tinham... tinham estradas para roda, tinham estradas para... mas não era aquela maravilha. Mas já tinha até um guia, né, Tati? Isso aí eles falam em algumas edições também. Tinha até um guia, assim, tipo um guia um guia turístico, um que seria, uma época, o guia Michelin, né? Hoje em dia é tudo no Waze, né? Mas com as estradas. E ele pega, e não era assim, de tanto em tanto tempo tem um parador, né? Não, eles demoravam um monte. Aí, de repente, ele consegue acho que é uma estalagem em algum lugar. E ele tá atrás. Não se esqueçam que nessa primeira saída dele de casa, ele também tá atrás de ser ordenado cavaleiro. Porque ele diz que enquanto ele não for ordenado cavaleiro, ele não pode ser cavaleiro. Então, e aí ele encontra, né, as moças que estão lá, né, também, que ele as trata como donzelas, mas elas são, na verdade, lá prostitutas, mas na cabeça dele, né, e o dono da estalagem também, né, ele a trata como se o cara fosse um nobre, né, então, e aí ele decide que é esse cara que vai fazer dele um cavaleiro, né, então como se ele fosse um rei, então, e aí o cara parece que, tipo... entra ali na imaginação dele e fala assim, até é melhor, vamos fazer o que esse louco está pensando, porque, né, ele não, acho que ele vê ali uma ingenuidade, né, dele ali. E aí acaba que ele o Don Quixote é ordenado cavaleiro por esse cara aí que nem cobra a estadia dele, né, por acho que pensar, né, fala assim, da onde apareceu esse louco aqui que veio aqui, e deixa ele ir embora. Mas não sem antes ele ter arrumado uma confusão, né, Malu? Porque ele briga, é a primeira briga dele, né? Ele tá sempre se metendo em confusão. E assim, ó, gente, assim, ó, na minha cabeça, assim, eu penso o seguinte, tá? Ele chega num castelo, né? Ele chega num castelo e esse cara é o rei do castelo, que é quem que ele veio buscar a ordenação. Mas como essas pessoas não têm imaginação, ele acha que ele é só um estalajadeiro comum e que ele tem ali só prostitutas e tal. Ele não vê que ele tem uma donzelas ali. Ele não tem essa cabeça boa do Don Quixote. Já viu que eu tô apaixonada, né, Tati? Sim. Então ele tem cabeça pequena, então ele acha isso, né? Quando, na verdade, Don Quixote consegue enxergar ali a verdade, né? Que é um castelo e tal. Aí ele pensa, bom, esse cara aí simples, bobo, vou enganar ele, não tenho por que não ser querido com ele, vamos recebê-lo, né?
Uhum. Só que o cara, ao mesmo tempo, né, Tati, que ele é o cara que como é que diz, que tá atrás de aventuras, como um bom aventureiro, ele também gosta de uma briga, né? É. E aí ele briga com os outros caras que estão ali. Ele acaba brigando com um tropeiro, que também tá lá, porque o tropeiro foi encostar nas armas dele e ele diz que um cavaleiro que se preze não deixa que a outra pessoa toque em suas armas, então ele briga com ele, sai ferido, né, claro, e aí até o dono da estalagem fala assim: "Olha, vai embora que, né, tá, antes que você se machuque ou arranje mais confusão por aqui". E e até ele fala, né, acho que ele comenta aqui, que o estalajadeiro gritava para que o deixassem, pois já lhe disseram o quão louco ele era, e que se safaria sendo louco, mesmo que matasse todos eles, né, ou seja, a loucura o salvou, né, ou o salvará, e acho que isso aí vai acontecer por por muito ainda no livro. E aí depois que ele sai, Malu, acho que tem aquela cena que eu acho que é importante a gente comentar, que ele encontra aquele rapaz do lavrador espancando um garoto, né, que trabalhava com ele. E notas aqui, é bem cruel, tá? A gente vai ler coisas bem fortes aqui no livro, e eu acho que isso a gente pode até falar, mas a gente, né, sem ser tem que se lembrar de que coisas e coisas que serão descritas fazem parte ou faziam, né, de uma das coisas da época, então a gente não pode esquecer que a gente vivia nessa época medieval que a Malu falou, então, assim, por mais que a gente, né, vai chocar, eu acho que muita coisa que a gente lê ainda, mas a gente tem que ter essa cabeça, né, para não se perder muito. E é uma cena triste, porque o Don Quixote vai tentar defender esse garoto que está apanhando, né? E ele conversa com o cara lá e fala assim, né? Ele faz alguma intervenção, mas no fundo não dá certo, porque quando ele parte, né, Malu? Aí o lavrador vai lá e vai bater mais ainda no garoto, né? Sim. E vamos lá, não sei se isso aí tem mais alguma coisa. Ele sai, antes de encontrar o garoto, ele sai muito, ele próprio sai, como é que a gente diz? É no capítulo 5, né, que ele encontra o lavrador. Não, no Ele 4, sai acho. muito, como é que a gente diz? No 4. E aí, deixa eu pegar aqui. Eu sei que tem um momento, Tati, não sei se é no 4 ou no 5, que fala que ele mesmo estava ferido. E aí ele diz: quando a gente está muito ferido, a gente tem que pensar numa coisa boa, numa outra coisa, e nas histórias, né? E aí ele começa a pensar numa história, uma história bonita para tentar aquela dor não ficar tão forte, né? Então acho que isso é logo depois que acaba essa história do lavrador, que é muito triste. Ele vai lá e ele negocia com o lavrador para ele não machucar mais o menino, né, e tal. E ele sai bem faceiro, porque o lavrador concorda com ele e tudo, só que daí ele dá as costas, o lavrador continua torturando o menino, que era um empregado dele que fez... ele teve algum prejuízo em função de um trabalho mal feito do guri, né? Exatamente. Então, eu marquei essa passagem, Malu. Ele fala exatamente assim, no capítulo 5. Isso eu anotei que está na edição da Antofágica, na página 77. Vendo, pois, que de fato não podia se mexer, lembrou-se de recorrer a seu remédio ordinário, que era pensar em alguma passagem de seus livros. Quantas vezes a gente já não fez isso, né, Malu? Exatamente. Frente a essas grandes injustiças, principalmente, né? E essas histórias, para mim, se misturaram um pouco, assim. Aqui tem até esse aqui é o da Antofágica, tá? Que não, eu tô com ele aqui no a ilustração, né, dele batendo no menino, né? Sim, Então, é isso, assim, que a gente tem que também lembrar que naquela época, essas pessoas, tipo, esse menino não tinham esse recurso, né? Não. De livros. Exato. Mas tinham as histórias contadas, né? E aí ele põe isso e põe aquilo, e vem toda essa coisa da injustiça na nossa cabeça, da coisa medieval, né? Dessas grandes
como, claro que não estou dizendo que não seja necessário, acho que hoje mais ainda, porque é cada vez mais raro necessário cavaleiros, mas como eram Sim. necessários esses cavaleiros, como eram necessários esses heróis, quando se vivia numa situação de tanta injustiça e de tanta maldade, né? Então a gente começa aqui a ter contato também com aquela coisa do livro de que ele não é um livro bobo, né? Não, então, aí, olha só, no começo a gente pode achar que tá tudo muito meio bobo, mas depois que a gente termina essa primeira parte e a segunda, né, que é até onde a gente leu, eu acho que tudo faz muito mais sentido. Por quê? Porque ele parte dos livros que ele estava lendo de cavalaria, que ele vai querer sair de casa e viver isso aí. A primeira coisa que ele faz, ele já passa por dor, né? Ele já recorre à lembrança dos livros dele. Aí ele vê um rapaz que está sofrendo, né, dor, porque estão batendo nele, e aí ele também já pode perceber que talvez esse garoto não tenha o mesmo refúgio que ele tem, que são os livros, né, que são as histórias que ele leu nos livros. Aí a gente, né, deixa esse menino ali para ir para a parte justamente da queima dos livros dele, porque quando ele retorna para casa, que estão lá presentes, né, o padre, a sobrinha dele que morava com ele e um amigo dele, ele tá muito, né, ele tá muito ruim, né, então ele chega lá num estado complicado, né, e ele fica lá num canto por causa que Porque ele ele apanhou. ficou naquela briga. Isso. E aí tem aqueles capítulos que acho que são os 5, 6 e o 7, se não me engano, que são sobre os livros, que eles estão discutindo o que eles vão fazer para ajudá-lo. E o que eles resolvem fazer? Vamos destruir aquilo que fez com que ele ficasse maluco, que fosse, né, ficasse maluco, eles estão pensando assim. Que são os livros que ele tinha acumulado, né, ao longo do tempo. E aí é muito interessante, por quê? Porque a gente vai ver a cabeça deles, né? E a gente vai ter assim, pensa bem, quantas vezes a gente já não passou na história por momentos em que queimaram-se livros por considerá-los perigosos, né? Muitas Exato, e que vezes. os livros, o que acontece? Os livros nos enlouquecem, é verdade, eles nos deixam loucos, né? Sim. Eles nos deixam, sob o ponto de vista das pessoas ditas normais, Uhum. eles deixam a gente com muitas ideias, e isso é Sim. muito perigoso. Como tem a nossa querida Ariane, que não está aqui, né? Sim. A well-reading woman is a dangerous Sim. creature. Então é Uhum. isso. Desde antes de Cristo, na China, o imperador também já tinha mandado queimar todos os livros do reino. Nós passamos pela própria Inquisição espanhola, que é bem dessa época, que eles queimavam muitos livros, né? Uma, uma quantidade de livros árabes e livros judeus foram queimados nessa época, né? Os nazistas depois, né? Teve a grande queima de livros nazistas, bem depois, né? Sim. Que a Tati aí deve conviver bastante com as esculturas, com as coisas. Eu me lembro, Sim. eu já falei uma vez aqui da Tati, da escultura dos livros, da praça onde foram queimados os livros, né? Uhum. Sim. A gente tem o Fahrenheit 451, né? Também, que para quem não se lembra ou não leu ainda, é a temperatura em que os livros são queimados. Então, livros são uma coisa. Quando o pessoal põe aqueles memes que os livros são a resistência, os livros carregam isso muito. Por quê? Porque a sabedoria, as pessoas, quando estão instruídas, as pessoas, quando estão. Elas se tornam perigosas, loucas, no sentido que exatamente do Quixote. Elas começam a acreditar no sonho, né? No sonho e poder acreditar que as coisas podem melhorar e poder acreditar. E por isso que a gente volta, a gente não chegou no final do livro, mas a gente volta a dizer que ele é o certo, né? Então, Mas é muito interessante ele colocar isso aqui e a sobrinha dele, tu vê, eles pegam ali uma pessoa jovem, né? Sim. Que é a sobrinha, eles pegam um padre, né? Que seria a pessoa inteligente, culta e, né? Sim. E o empregado. Então, três totalmente diferentes, digamos, três classes sociais, vou transformando para agora, todas chegando à mesma conclusão. Então, assim, eles são os normais. O louco é o Quixote. Sim. E os normais estão queimando os livros. Então, porra, pelo amor de Deus, né? É muita coisa, né? E a gente tem que lembrar também que, por exemplo, quando a gente tem
o Shakespeare na Inglaterra, o Cervantes na Espanha e o Montaigne na França, que são ali mais ou menos contemporâneos, que vão escrever cada um em sua língua, eles eram todos capazes de ler em outras línguas, e em outras línguas, digo eu, em latim, né? Porque o Shakespeare estava na Inglaterra, onde a língua falada era o inglês, o Cervantes estava com a língua falada ali, o espanhol, e o Montaigne com o francês na França. Só que a gente tem que lembrar que o uso dessas línguas, enquanto forma de escrita e mesmo forma de teatro, né, porque o Shakespeare ele escrevia, mas ele não publicava em formas de livro ainda suas peças, era uma coisa relativamente nova, porque antigamente qualquer tipo de publicação, né, e a gente vê isso aí na Itália também, as primeiras grandes obras escritas na língua que era a língua falada e não o latim, porque antigamente você escrever significava você escrever em latim, né? O latim só era aprendido, não existia escola e as pessoas não falavam o latim na rua. Então, ou seja, a língua do conhecimento não era a língua que você podia ler, a sua língua de conversar não era a língua do conhecimento, né? Então isso já era uma divisão. E isso era proposital, né, desde muito sempre, pela igreja, porque não queria-se que o conhecimento fosse para todos, o conhecimento deveria ser para poucos, né? E essa quebra que acontece justamente em torno dessa época, com essas literaturas que florescem, a gente está vendo aqui, e aqui para mim o Cervantes está fazendo com o Don Quixote exatamente isso, ele está falando assim, ele está colocando o padre, analisando o que ele acha que é importante ou não, então ele tem o poder de falar sobre, e ele sabe qual é o poder que a leitura tem, entendeu? Então, você está lendo uma coisa que parece banal, mas não é banal, né? Tem uma coisa, tem tanto conteúdo por trás que a gente pode pensar, que eu falo assim, não acredito, né? É uma coisa muito... Eu não acredito que era tão genial. Exatamente. E a gente vê, tipo assim, isso aí, ali, e essas coisas vão se repetindo, né? Porque aí tem aquela, eu acho que é nesse capítulo 6, que aí o padre vai dizer o que pode ser queimado e o que não pode. Isso. Só que tem uma hora que ele nem tá prestando atenção, sabe? Ele deixa um que é bobagem, né? E lembrem, aqui na nossa ditadura que teve isso, né? A censura, às vezes ela deixava passar uma coisa que a gente pensa, como é que deixou passar esse livro do fulano? Eles nem, daquele do Érico Veríssimo, acho que eles nem estavam aí, algumas letras do Chico ele fazia em forma genial, né? Como só o Chico sabe fazer, em formas de cartas de amor, e eles nem se ligavam, porque tanta coisa. A ânsia deles é tão grande em censurar aquilo, é tão grande em queimar os livros, que eles nem. Eles não têm essa todo esse cuidado, né? Eles não são. Isso é um troço assim. Aí que a gente vê onde é que está o. E as coisas não mudam, né? E são assim. Sim. E outra coisa que eu acho que é bem interessante dessa época, ali, voltando àquilo que tu falaste da língua viva, né? Essa preocupação que o Shakespeare tinha, que ele tinha de escrever em língua viva, é muito importante. E aí a gente vê aqui, assim, até na França, que era considerada um pouco mais desenvolvida, eles ainda não têm aquele... o que o Shakespeare conseguiu, né? E ele conseguiu... Todos eles querem popularizar. Eles sabem que eles tiveram uma chance que os outros não tiveram. Eles são pessoas estudadas. O Shakespeare, a gente vê que são pessoas cultíssimas pelo conteúdo das coisas que eles escrevem, pelas referências deles, né? Mas eles querem popularizar a coisa. O teatro na Inglaterra alcançou um público imenso, né? Sim. Então, essa coisa assim, de popularizar a coisa, essa preocupação. E eu, quando comecei a ler Don Quixote, eu achava que essa linguagem dele ia ser difícil. Como Dante, né? Porque Dante, quando fez a Divina Comédia, ele queria popularizar. Ele pegou e escreveu um italiano comum e se preocupou muito em outra coisa, em unificar, né? Porque tinham muitas línguas, a Itália ainda não era a Itália ainda não era a Itália, né? Sim. Mas tu pega ali, é um livro que é muito menor e que, para mim, não é um livro que eu levo para a cama, né? Sim.
eu tinha essa preocupação com Don Quixote, Don Quixote não, Don Quixote realmente, não sei se é pela tradução, mas me parece uma coisa muito mais acessível, né? Atualmente, né? A língua não mudou tanto quanto mudou lá. Eu acho que a gente tinha uma situação aqui já mais, assim, foi uma coisa que foram todas as obras, claro, porque era a época que se popularizaram bastante. Mas eu acho que a genialidade dele, do Don Quixote, não, como é que a gente diz, do Cervantes, né? Vai ser que nem o Shakespeare que a gente chama ele de Hamlet. É nisso, em simplificar uma coisa, assim, tu lê um capítulozinho pequenininho, e ali tem tanta coisa, e gerou tanta coisa, né? Porque a gente não pode não dizer que todas as coisas que também foram influenciadas por ele, né? Então, essa questão que você falou, Malu, de passar muita coisa, é justamente o que a gente vê no Shakespeare, porque daí a gente vai estar lendo, aí a gente fala assim, como que tanta coisa passou de crítica aos reis, à nobreza, né? E eles não viram, era porque o negócio era tão escrachado, ou às vezes é tão... que passava, entendeu? Mas quantas vezes a gente não achou que ele, tipo, o povo fala assim, aqui o Shakespeare perigou ir lá ser enforcado, porque ele coloca, lá na Itália, então ele colocava os personagens, porque lá no reino, assim, ele estava fazendo o que ele estava fazendo era um microcosmos, que eu acho que é igual o Cervantes faz aqui, né, da sociedade que ele vivia, e aí ele está fazendo isso de uma maneira tão que passou, né, passou, e ainda bem que passou, porque a gente pode hoje desfrutar disso. Exato. E o Cervantes aqui com o Don Quixote, acho que está fazendo a mesma coisa, né? Ele está colocando ali essa questão da ignorância das pessoas, né, da maioria, sendo talvez o nosso Don Quixote o nosso visionário, que ele é visto lá como louco, mas quem sabe é ele que realmente enxerga as coisas como são, e ele só conseguiria fazer isso escrevendo dessa maneira, uma história que parece boba, mas que tem muito fundamento por trás, né? Por enquanto é isso que me pareceu, Malu, e é por isso que eu já estou apaixonada. Como é que tu vai, Grace, assim, como é que tu vais denunciar as grandes injustiças do mundo quando tu mora num mundo em que denunciar isso é um crime, né? Isso, exatamente. Ou que não se considera injustiça. Eles tinham que ter o jeito deles, os artistas sempre deram um jeito deles, né? Sim. Então, vamos introduzir o Sancho Panza, que senão a gente fica muito tempo aqui. Então, ele foi ordenado cavaleiro, voltou para casa. Isso, queimaram os livros dele. Queimaram os livros dele, remediaram ele ficou bem, E aí, o que ele fez? Voltou para as aventuras. Isso. Uma coisa muito importante, que o estalajadeiro tinha falado para ele, porque o estalajadeiro pensou que ia tirar uns pilas dele, né? O estalajadeiro, ele disse, aproveita e tira um dinheirinho desse louco. Ele não tinha levado nenhum real. Sim. Nada. Então, assim, ele não conseguiu tirar. Então, ele falou, olha, Don Quixote, uma coisa que é muito importante não está nos livros, está na vida prática, é que os cavaleiros têm que ter boas camisas brancas, né? Isso. Porque eles, por baixo daquela armadura, ele tem que ter uma camisa branca. Deve ficar super enxovalhado, tem que ter várias. E dinheiro. Então, ele pega dinheiro, pega as boas camisas brancas e volta para a sua aventura. Só que aí ele precisa de um escudeiro. Ele lembra que um bom cavaleiro precisa de um escudeiro. E aí a gente tem as parejas célebres, como diz aqui no meu livro. Nossa, o dele a pareja célebre dele é o Sancho Panza, né? Sim, que é um vizinho dele, né? Que ele vai lá, pergunta se ele gostaria de ser o escudeiro dele, aceita na hora e fala assim, vamos, porque ele fala assim, inclusive Don Quixote promete uma ilha, né, para o Sancho Panza, e fala que ele será o rei daquela ilha, e o Sancho Panza simplesmente fala, tô dentro, bora, que nem a Malu fala. Bora, partiu, hashtag partiu. Isso. Partiu aventura. Partiu aventura. E os dois saem para a primeira aventura deles juntos, né? Que é a aventura dos moinhos de vento. Né? E aí, eu acho que assim tem muita.
vale a pena, eu anotei aqui, tem muita passagem bonita ali já no começo do diálogo entre eles, eu acho que isso aí vai permear o livro todo, pelo que eu entendi, né, entre o Sancho Panza e o Don Quixote, e a gente ir percebendo ali quem é quem, né, ou o que cada um tem para passar para a gente, enquanto personagem, assim, não... mas eu acho que a fala entre eles, o diálogo deles vai trazer muita sabedoria para a gente, né, no livro. Já trouxe, por enquanto, mas eu acho que isso aí vai crescer muito no livro ainda. E é o famoso capítulo 8 dos moinhos, Malu, que você conta aí o que aconteceu. Além disso que a Tati falou, dos diálogos do Sancho Panza e do Don Quixote, tem também a parte de imagens que vão se formando na nossa cabeça, né? Porque esse capítulo dos Moinhos de Vento ficou muito famoso e foi muito... eu acho que assim, quando a gente começa a ler... Isso aí que eu estava falando, a gente viu trechos de filmes com isso e tal, e claro, a gente tem um pouquinho da meditação, mas ele descreve... Cervantes escreve eles de uma forma que a gente começa a entender muito melhor por que o Quixote viu naquilo os gigantes e por que ele enfrentando... Porque a gente pensa, pô, mas os moinhos estão lá parados. Não, os moinhos não estão parados. Sim. Os moinhos, eles estão rodando. Aquele braço do moinho, que o Sancho Panza acha que é um braço do gigante, são as espátulas do moinho, realmente eles tiram o Sancho Panza, não, o Don Quixote acha que são os braços, eles tiram ele do chão, ele se pendura naquilo, né? Sim. Então, é muito legal de ler, assim, porque tem detalhes, e eu imagino pro cara que é um cineasta e quer transformar isso em roteiro, deve ser muito, muito divertido aqui, ó. E isso me fez pensar, porque essa edição trouxe muito, assim, tipo... uma por uma, tá? Isso aqui é um filme, tá? Eu acho que é um filme russo que tem sobre Don Quixote. Então, assim, ó, ele traz, assim, tipo, digamos, imagem por imagem, né? Porque o cinema são milhares e milhares de imagens. Aí, olha, ele pendurado aqui, ele caindo aqui. E tudo isso tá descrito no livro, assim, ó, em pormenores, ó. Ele vai lá pra cima, porque o braço do gigante leva... Então, assim, como é que tu vai discutir com um cara que, depois que ele passou por isso, que aquilo não era um gigante, né? Pô, como é que aquilo não atacou ele, né? Sim. E é genial mesmo, assim. A primeira vez que eu li essa cena, é só isso, sabe? É só isso. E outra assim, mas como ele escreve bem esse negócio que ele sobe, que ele desce, que ele... a espátula sendo a mão do gigante, né? Mas aí tu vai lendo de novo a cena e aí tu vai te dando conta, assim, é demais isso aqui, né? Sancho Panza dá risada, mas não contraria, né? Faz o que tem que fazer, com o louco a gente não discute. E aí começa, assim, a primeira impressão que me deu o Sancho é um amor, o Sancho tá interessado na sua ilha, né? Quer ser governador de uma ilha. O Sancho é parceiro dele, é amigão dele, mas ainda não... Eu acho que isso aí ainda vai ter muita riqueza da relação e da fala desses dois, né? Vai, acho que sim. Vai ter bastante. É o começo de uma amizade muito, muito bonita, né? Já começa bonito, assim. Sim. E eu acho que essa cena ficou tão marcada, né? Porque ela marca ali o início da relação deles e a primeira aventura, né? Que eles vão passar juntos ali. Juntos. E tem uma figura muito bonita na antofágica dessa... É bem fofinha, assim, é bem engraçada. E é que agora eu tô sem minhas edições aqui, eu só tô com a da Penguin. Mas eu li, como eu li na Penguin, depois eu li na Antofágica, e depois eu não sei se eu reli de novo, mas é que nem a Malu falou. Eu acho que o livro em si, Malu, quando a gente começa e tem aquela sensação de falar assim, pode ser alguma coisa banal, depois que a gente começa a ler e refletir sobre ele, vem tanta coisa que, assim, até a cena que a gente fala assim, até é tão famosa que eu esperava mais, mas, assim, o que eu esperava, né? Eu acho que isso aí é assim porque é assim mesmo, a gente não tem que esperar mais nada porque é isso, né? É só isso. Essa imagem aqui, Tati? Essa aí, acho que é essa daí. Muito fofa, né?
Tá, o livro está aqui na minha frente, eu tenho que só pegar ali. Não, pode ter, a gente... É porque como eu fiz as anotações aqui no Kindle, eu ainda não estou anotando ali, só para a gente pegar as imagens, que são muito bonitas. Tá aqui, agora quando precisar, já estou com ele aqui. É muito bonito aí, a figura, eu achei. Vale a pena. O livro está muito bem. Ó, aí a gente já passou por essa dos livros, já passou né? por essa, Vou mostrar aqui algumas imagens que vale bem a pena. Depois a gente dá uma editada aqui para não ficar tão cansativo, mas ó, mais uma dos livros ali, ela largando, Sim. jogando. Porque eles jogam no pátio os livros, e ali no pátio eles fazem a grande queima, né? Sim. Então. E essa aqui é muito bonita, ó. Eles saindo para aventura, os dois saindo para aventura. E aí nós temos essa que é uma graça. O que a Tati tinha falado. Essa daí é muito lindinho. A riqueza dessas imagens, as cores, então é o tipo de livro que vale a pena ter o livro físico. Sim. E, bom, passando essa nossa cena dos moinhos, né? Aí eles continuam caminhando, tem o encontro, tem uma pausa, a gente terminou acho que no capítulo 8, aí termina a primeira parte. Aí a gente começa no capítulo 9, Malu, com uma pausa na história. A segunda parte, que assim, entra um narrador para nos contar que a história para por um tempo, e aí entra um outro narrador ali, né, para contar que o que ele estava lendo acabou ali, ele não tinha a continuação da história, não é uma pausa na história, pelo que eu entendi. Sim. E aí ele vai contar um pouquinho que ele encontra um livro em árabe, não é? Que tem o título do Dom Quixote, da história, né? E aí é que ele retoma a história pra gente e começa a falar. E aí a gente volta para a história do Dom Quixote em si. Mas existe essa divisão aí. Ele usa esse recurso assim como se a história dele era tão famosa que foi escrita por várias pessoas, inclusive. Isso, exatamente. É uma graça isso, né? E aí ele faz, né, fala da questão dos árabes, e daí ele tem aqui preconceito, tá? Porque daí ele fala que é uma nação de mentirosos, isso aqui não é a gente falando, tá? Que tá no livro, né? Cada coisa no seu contexto, mas tem isso aqui. E aí eles voltam, né? Ele volta para a história, volta a ser narrada a história do Dom Quixote, depois dessa pausa, que a gente está ali pelo capítulo 9, o 9 é esse capítulo aí que ele fala isso aí. Aí depois a gente já entra na história de novo.